Senhoras e senhores, boa noite. Recebendo o apoio especial desta casa, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba, a Academia Paraibana de Medicina tem a honra de recebê-los para mais uma de suas atividades. Para apresentar o palestrante e o tema por ele a ser proferido nesta ocasião, convido o presidente da APMED a abrir essa memorável noite, Dr. Ricardo Rosado Maia. Meus caros confrades, meus senhores, minhas senhoras, esta é uma noite de alegria. Alegria por estarmos conseguindo cumprir o desiderato regimental da Academia de Medicina, que é trazer para discussão temas da maior relevância no que diz respeito ao exercício da profissão. Profissão que nos últimos anos tem passado por crises, por momentos de dificuldade, no que diz respeito à formação, no que diz respeito ao desprezo que se deu à assistência médica nesse país e também, sobretudo, pelo não reconhecimento do valor do trabalho do médico. O palestrante desta noite é um colega jovem, mas que vem de uma boa cepa. Eu conheci mais ou menos o ambiente em que ele foi criado. Um ambiente em que o pai exerceu uma influência enorme na vocação dos dois filhos que se tornaram médicos, mas eles perceberam, ao longo do seu crescimento, que medicina era algo mais transcendental do que prescrever um medicamento, do que solicitar um exame, enfim. E foi nesse clima que eles, me parece, que se acostumaram à leitura. Perceberam a importância da cultura na formação do profissional médico. Eu diria, de todas as profissões, mas sobretudo o médico, para que ele lhe permita conhecer melhor a dimensão psíquica e social daquela pessoa que, sofrendo, lhe procura para a solução do seu problema de saúde. Eu tenho um prazer enorme de convidar o Dr. João Medeiros, presidente do Conselho Regional de Medicina, para coordenar esta sessão. Mas antes de passar a palavra para João Medeiros, eu gostaria de ler um texto da atualidade, da lavra de uma pessoa que no cimo da sua simplicidade, ele tem nos dado lições. Eu quero me referir ao Papa Francisco. Existe um texto que me mandaram, e eu só vim perceber isso ontem, que diz mais ou menos o seguinte: paredes de hospital já ouviram preces mais honestas do que as das igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico cessável por um médico gay. A médica Patricinha salvando a vida de um mendigo.
Na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista. Um paciente policial e outro presidiário, na mesma enfermaria, recebendo ambos os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila do transplante hepático, pronto para receber o órgão de um doador pobre. São nessas horas em que o hospital toca nas feridas das pessoas que universos se cruzam em um propósito divino, e nessa comunhão de destinos nos damos conta de que sozinhos não somos ninguém. É nesse sentido que nós queremos que cada dia, que cada sessão nessa casa esteja mais repleta de jovens. Nós somos uma organização, Conselho, a Academia de Medicina, de pessoas de mais idade. De pessoas que muitas vezes possam ser segregadas pelos mais jovens por conta dos seus cabelos brancos. Mas não se engane, esses cabelos brancos têm ensinamentos a oferecer. E nós queremos ver se a cada mês nós discutimos temas mais abrangentes, que dizem respeito ao que está nos faltando muito no momento atual, que é paciência, compreensão e entendimento. O médico que se preocupar excessivamente com o diagnóstico, sem um raciocínio em que ele inclua nas suas considerações as necessidades psicológicas e até sociais, ele não está fazendo um atendimento completo. Pois bem, eu passo agora a palavra ao Dr. João, para que dê início a essa sessão. Boa noite a todos. Gostaria, inicialmente, de agradecer ao colega Ricardo Maia pela oportunidade que me ofereceu para coordenar esta sessão e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo por sua liderança, pelo trabalho profícuo que ele vem desenvolvendo à frente da Academia Paraibana de Medicina, a tal ponto de conseguir, numa quinta-feira, arregimentar um grande número de pessoas, o que é difícil, sobretudo em se tratando de um tema que alguns acham que seria um tema um tanto insípido. O Ricardo já abordou com muita propriedade o tema que vai ser discutido, a sua importância. Nós vamos ter como palestrante o colega Marcos Franca, que é formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba e tem doutor em otorrinolaringologia pela Universidade de São Paulo. Profissional de escola, muito conhecido de todos nós e que muito honra a medicina paraibana. E o tema sobre o qual ele vai discorrer, medicina, arte, ciência e humanismo, é um tema extremamente atual. Vivemos momentos difíceis, Ricardo falou, os médicos desprestigiados, os hospitais sucateados, as condições para o exercício ético profissional absolutamente inadequadas, e os governos sucessivos não vêm prestigiando da maneira como deveria o médico. E muitas vezes transferem para o médico, de forma injusta, o caos que assola a medicina brasileira. Mas, além desse aspecto, eu queria chamar a atenção para um ponto, que é a concorrência que hoje nós sofremos com a tecnologia. Então, a medicina avançou muito e sofremos influência grande da tecnologia, e muitas vezes o médico, sobretudo o médico mais jovem, ele se sente muito atraído por isso, né? Sofremos a concorrência injusta e desigual do Dr. Google, né? E por isso precisamos, com certeza,
resgatar a medicina ciência, a medicina arte e trazer para o exercício da medicina a contribuição das humanidades, para o melhor conhecimento do paciente, para o melhor conhecimento da história do paciente. Sábado passado nós tivemos uma bela palestra do ex-presidente do Conselho Federal de Medicina, Roberto Dávila, abordando exatamente a importância das humanidades no ensino e no exercício da medicina. Precisamos, sim, resgatar a medicina-arte. Precisamos resgatar a relação médico-paciente, essa relação de reciprocidade, de respeito, através da qual o médico penetra no âmago do paciente, não só no seu corpo, mas na sua alma. É exatamente isso, essa relação de respeito, de reciprocidade, através da qual o paciente se abre, o paciente se entrega com toda a confiança ao médico. É através disso aí que nós conseguimos exatamente estabelecer a diferença de medicina, ciência e arte e a tecnologia. E esse é o grande diferencial que a tecnologia jamais conseguirá arrebatar dos médicos. Então, eu me sinto muito feliz e muito gratificado de poder coordenar essa sessão. Não quero mais tomar o tempo dos senhores e senhoras e, incontinente, passo a palavra ao palestrante dessa noite, o Dr. Marcos Franca, e depois nós teremos seguramente um debate após a sua bela apresentação, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa para todos nós. Boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do meu dileto professor, o professor Ricardo Rosado Maia, o endosso e o apoio do professor João Medeiros, estar presente aqui com decanos na medicina, pessoas fantásticas que foram meus professores, agradecer a presença de familiares, amigos, colegas contemporâneos, alunos. Para mim é uma honra muito grande se encontrar nesse recinto, um ambiente iluminado em que a gente se sente muito feliz por, nessa etapa da vida, poder ter essa oportunidade, esse privilégio, que isso é um verdadeiro privilégio, estar presente aqui nessa casa. Escutando os meus professores antes de me apresentarem, me veio na mente o que dizer sobre medicina, ciência e arte. O objetivo dessa palestra, evocando meus antepassados, seria dizer que se você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai. Então, para os novos médicos, se você não entender o contexto da medicina e o que ela representa, fica difícil de você dar a diretriz, o norte da sua vida posteriormente. Então, esse brilhante neurocirurgião, Harvey Cushing, um cirurgião de Ohio, americano, que deixou sua marca por desenvolver toda a patologia neuroendócrina da doença de Cushing, que leva seu nome, ele fez essa máxima que eu achei muito interessante, que o médico é obrigado a considerar mais do que um órgão doente. Ele deve ver o homem como um todo e o homem inserido no seu mundo. Então, a medicina e a arte, elas têm muito mais em comum do que tem sido citado recentemente. Elas partem de duas premissas e um relativismo bem interessante. A primeira premissa é que só existe medicina e só existe arte se existem médicos e se existirem artistas. São conceitos abstratos. Então, sem um médico, não tem medicina. Sem um artista, não tem arte. Um outro aspecto importante é o relativismo das coisas. Alguém, quando vê um quadro, quando vê uma imagem, aquilo se torna agradável quando evoca você uma imagem bucólica da natureza, uma imagem que relembra o seu passado, uma imagem bonita de algum parente seu. Porém, nem sempre o que é bonito, o que é factível do belo, é o que representa a arte. E a medicina também trabalha nessas mesmas linhas de pensamento. Esse artista brilhante aí, Peter Paul Rubens, no século XVII, ele, impressionado, usou o seu talento para retratar o filho jovenzinho, quase um bebê,
E ele retratou e eternizou as imagens que ele achou belíssimas do seu filho, e isso o deixou para a posteridade. Porém, um outro artista alemão, matemático, e como todo matemático, bem mais conciso em pensamento, Albert Dürer, em 1514, ele demonstrou sua paixão, sua afeição pela sua mãe, e retratou a sua mãe em ponta de lápis. E, apesar de não ser uma figura bonita mais, porque a idade já a modificou, mas a fidelidade com que ele retratou os traços e o efeito do tempo e das aflições do tempo na fisionomia da sua mãe, também o deixaram para a posteridade. Então, esse dualismo existe na medicina, existe na arte. A medicina e a arte são tão antigas quanto a humanidade. Então, o tempo de vida do homem primitivo, eu tenho 45 anos de idade, já teria morrido se tivesse nascido na pré-história. E a medicina e a religião andavam juntas. Então, havia aquela medicina xamânica, voltada para o animismo, ou seja, tinha um deus de uma pedra, um deus da natureza, um deus das plantas, um deus do trovão, e, no mesmo tempo em que o xamã evocava tanto o conhecimento das ervas quanto uma busca sobrenatural, os primeiros homens pegavam um barro colorido e pintaram e eternizaram suas imagens dos animais nas paredes das cavernas. Tem no norte da Europa e no sul da Europa tem essas imagens chamadas imagens rupestres, que denotam que o ser humano tem essa sensibilidade, essa preocupação de tratar e, ao mesmo tempo, de se retratar, de construir imagens, né? Então, a medicina e a arte na Mesopotâmia, por exemplo, em 1750 a.C., porque a gente é muito focado na medicina ocidental, o Código de Hammurabi, um código extremamente duro, ele estipulava punições ao médico em caso de morte e também recompensava o médico, mas o médico trabalhava sob um terrorismo constante. Ou seja, se você fez com que o seu paciente perdesse uma perna ou uma mão, você teria sua perna amputada. E o Código de Hammurabi, nessa região aí, que a Mesopotâmia correspondia à região entre os dois rios, né, Tigre e Eufrates, que hoje é o Iraque e o Kuwait, aquela região ali altamente conturbada hoje. Nós passamos a vida cultuando Hipócrates, a medicina ocidental, porém, nessa mesma época, 400 anos depois, certo? Um médico, que nós chamamos de polímata, um indivíduo detentor de inúmeras áreas de conhecimento, essa classificação, inclusive, quase não existe hoje, os polímatas estão em extinção, e um polímata persa chamado Avicena, ele fez tratados de anatomia que foram usados pela Universidade de Montpellier, na França, quase 700 anos depois dele. Então, isso mostra como a medicina ela foi florescendo em diversos pontos do globo. Ela não teve um florescimento único, um desenvolvimento individual, como a gente aprende nas escolas só da cultura ocidental. Certo? E aí vem uma coisa bem interessante, essa palestra me deu a oportunidade de também estender algumas linhas de pensamento e de pesquisa. Sempre se pensa no Egito, nas pirâmides, né? E se valoriza demais os engenheiros egípcios. Porém, bem antes de Hipócrates, o primeiro médico da história, um polímata, um indivíduo altamente capacitado, engenheiro, médico e arquiteto, chamado Imhotep, projetou a primeira pirâmide do Egito. E aí o pessoal pensa, por que caminhou paralelo o desenvolvimento de uma pirâmide dessa, geometricamente tão interessante, que entre um bloco e outro de pedra não passa nem a lâmina de uma faca? Porque o faraó, que era uma figura divina, acreditava-se que ele tinha que estar perto dos céus, e um dia ele teria que retornar ao seu corpo. Porém, para evitar um corpo putrefeito, entrou o médico. O médico foi quem desenvolveu as técnicas de embalsamamento, que hoje permite que nós avaliamos até um conteúdo digestivo de uma múmia 2000 anos depois. Então, essas duas atividades sempre caminharam correlatas, né? A medicina grega copiou muitos conhecimentos dos egípcios, porém, os deuses gregos, né, como nós estamos, hoje se tornou em voga fazer filmes hollywoodianos mostrando a mitologia grega atualizada, que é bem interessante, bem rica e muito vasta. Na verdade, os deuses gregos, né, nosso símbolo, que é o símbolo de o caudalceu de Asclépio, que em grego é chamado também de Esculápio. Então, Esculápio em latim, né? Asclépio em grego. Então, Asclépio, o nosso símbolo que a gente usa hoje aqui, vem da mitologia. O Asclépio era considerado filho de Apolo, o deus da beleza.
todo mundo só correlaciona Apolo como Deus da beleza, mas na verdade ele era Deus da beleza e da desgraça simultaneamente. Deus da praga, do sofrimento, das aflições. Então, em outras palavras, o camarada acendia uma vela para Apolo, estava acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. E Esculápio era filho de Apolo com uma mortal. E ele foi agraciado com o dom da cura e punido por esse dom da cura, porque ele tinha uma terapêutica tão fantástica que ele ressuscitava até os mortos. E nessa história de ressuscitar os mortos, o Deus dos deuses, Zeus, o puniu e colocou numa constelação. Então, muitas vezes a gente confunde o símbolo de Asclepio, que é o símbolo da medicina, que tem uma serpente só, com o símbolo de Hermes, que é o Deus da guerra. São bem parecidos, mas a Marinha Americana, por exemplo, usa esse outro símbolo aqui. E a arte grega, ela não caminhou tão bem na pintura, mas ela sim acompanhou na escultura. Então, a Vênus de Milo, né, Alexandre de Antioquia, construiu, ele esculpiu a mais perfeita estátua que a humanidade tem história. E a humanidade tem conhecimento, é da Vênus de Milo. Então, a medicina caminhou paralelamente a isso aí. Tem um dado bem interessante que todas as fotos as imagens antigas, a iconografia antiga dos egípcios, por exemplo, mostra os indivíduos sempre de perfil. Eles não têm perspectiva. Mas uma coisa bem simples que os gregos conseguiram, e um escultor grego conseguiu, e um pintor também, foi colocar um pé humano visto de frente. Era super difícil criar a perspectiva de um pé de frente. E os pés eram sempre retratados na sua lateral, que eram mais fáceis. E aí eles conseguiram colocar um pé de frente. Então, a transição entre o período mitológico e a época de Hipócrates. Qual a importância de Hipócrates? Porque se fala Hipócrates, o pai da medicina. Não é? Até um pouco injusto com outros médicos brilhantes você nomear uma determinada figura histórica como o genitor da medicina. Mas Hipócrates, ele conseguiu separar a ciência do misticismo. Ele conseguiu ter uma visão clínica de um paciente sem estar misturando eventos sobrenaturais com a parte clínica realmente. Então ele fez uma abordagem racional, fez o corpo hipocrático, né, que seria hoje um tratado de medicina interna da época, 72 de livros, e ele era eminentemente um clínico, ele baseado no poder da observação, ele não dissecava. Seguindo Hipócrates, então, Hipócrates fez o nosso juramento, que nós seguimos hoje. Ele, com o poder de observação, passou a encostar o ouvido nos pacientes, fazia as primeiras auscultas, fazia exame ginecológico com espéculos, né? Alinhava fraturas, fazia as primeiras episiotomias, do pessoal da ginecologia, os gregos praticavam isso na época. Isso tudo voltado para Atenas, que Atenas era o centro do conhecimento, e detinha todo o conhecimento grego desde 1000 anos antes de Cristo, tá certo? A civilização cretense, ela floresceu e se desenvolveu em Atenas, né? Então, a medicina e a arte romana, Roma, eu diria que, do ponto de vista histórico, talvez eu esteja sendo pretencioso, mas Roma foi, na verdade, a maior incorporadora de conhecimentos da história. Então, onde ela conquistava, onde ela se desenvolvia, onde ela chegava e colonizava, ela absorvia os conhecimentos. Então, Hipócrates era o maior médico da antiguidade, porém ele não dissecava. Cláudio Galeno, que na verdade era grego, certo? Criado em Roma, era um romano de origem grega, descreveu o trato do nervo grosso faríngeo, certo? E ele se tornou o querido, o apoiado pela Igreja Católica. Então, isso aí contribuiu de sobremaneira para a posterização, para manter-se na posteridade o nome de Cláudio Galeno. Aqui nós vemos o ideal que os romanos copiaram dos gregos, que é aquele ideal de beleza helênica, aquele ideal de beleza harmônica. Então aqui César Augusto, o imperador romano, retratado, né, numa escultura, e mostra um César extremamente atlético, perfeitamente harmônico, que a gente não tem noção se realmente ele foi dessa forma aí, mas que foi retratado dessa forma no ideal de beleza romano. Um dado importante que hoje até usamos na atualidade foi Galeno, que dividiu, ele classificou os temperamentos humanos, as formas do ser humano se relacionar e se comportar, em 4 temperamentos básicos, né? O melancólico, que a gente usa isso até hoje, o fleumático, suave, tranquilo,
e o colérico e o sanguíneo. Então, Cláudio Galeno começou a estudar todos os tipos de comportamento, e ele percebia que o comportamento do indivíduo, o psique do indivíduo, interferia também na homeostase, no estado da sua saúde física, né? Então, a medicina já na arte medieval, né? A arte medieval é marcada por uma expansão drástica do cristianismo, e com isso uma imposição muito veemente da Igreja Católica, né? A Igreja Católica passou a exercer um efeito tanto na arte quanto na medicina. Então, a enfermidade é associada ao pecado, e apenas o sofrimento era a resposta adequada. Isso é extremamente forte, profundo, porque, em outras palavras, a humanidade deveria se conformar em sofrer. Você era os desígnios de Deus e você estava sofrendo porque aquilo estava previamente designado, era o desejo do ser superior, e com isso você tinha apenas que se resignar e aceitar. E nessa época, realmente, a medicina não se desenvolveu tanto quanto ela se desenvolveu na Idade Antiga e na era clássica da Grécia e de Roma. O conhecimento médico e o conhecimento acadêmico ficou restrito à igreja, certo? Não existia a imprensa, o livro impresso, né, que foi bem depois da imprensa de Gutenberg. E os mosteiros, ao lado dos mosteiros, criaram-se os primeiros hospitais. E com isso, dentro dessa estrutura religiosa, científica, se desenvolveu a arte gótica. É bem interessante, porque quem já teve a oportunidade de visitar uma catedral gótica, vai ver que o interior é belíssimo, os afrescos da Madonna, da Virgem Maria, e fora tem o olhar inquisidor aqui das gárgulas, certo? Isso aqui representa o seguinte: em outras palavras, se você está dentro da igreja e sobre seus cuidados, sobre seu manto, você está desse jeito, mas se você sair da linha, as gárgulas te aguardam. Então, o nascimento das universidades seguiu-se esse período, né? Então, teve a Universidade de Montpellier, no sul da França, e nessa época surgiram figuras folclóricas, enigmáticas, né? O Paracelso, que era um médico clínico, famoso por seus diagnósticos, extremamente eficaz nas suas condutas terapêuticas. Todavia, Paracelso era também extremamente místico, acreditava veementemente na influência dos astros, e começou de forma muito contraditória e agressiva, queimando as obras de Galeno. Ele era considerado o pai da farmacologia, né? E isso veio num momento muito interessante, porque exatamente quando eu disse que caminha a ciência, a arte e a religião nunca andaram separadas, Martinho Lutero, em 1517, ele afixou numa catedral alemã 95 teses criticando o que ele achava errado na Igreja Católica, né? Uma das principais críticas foi a venda de indulgência, e nisso ele provocou uma cisma, uma lise, quebrou um paradigma. Lutero foi seguido por outros movimentos, teve o anglicismo na Inglaterra, teve o calvinismo na França, e ele conseguiu, com o apoio de um duque, formar uma primeira universidade médica, a Universidade de Marburg, na região hoje da Áustria. Em 1527, foi a primeira universidade protestante. Por que ela está aqui? Porque na Universidade de Marburg era permitido livremente a dissecação cadavérica. E isso permitiu um incremento, um desenvolvimento da medicina alemã de uma forma bastante efetiva, né? O nascimento das universidades, teve a Universidade de Oxford, e esse santo católico hoje, Albertus Magnus, ele recebeu essa titulação aqui, tamanha a importância dele, e tamanha a importância da igreja, de Doctor Universalis. Isso era um atestado da época. Ele foi o único indivíduo em 300 anos a receber essa definição. Ele era matemático, teólogo, médico e engenheiro. A escola de Leiden, né, em português, também fundada em 1575, uma escola nos Países Baixos. Toda a nobreza holandesa estuda nessa escola médica, tá certo? Então, você vê a beleza, a apoteose aí, que é a Universidade de Oxford. E aqui a gente tem um dado bem interessante de um indivíduo, talvez o gênio mais conhecido da humanidade, e talvez o mais brilhante da história da humanidade, pelo menos de forma documental, Leonardo da Vinci, né, dissecou cadáveres, ele tem mais de 1000 desenhos. Ele sofreu uma severa proibição eclesiástica, então, na verdade, Leonardo da Vinci passou 200 anos no anonimato, porque a Igreja Católica, estou sempre frisando a Igreja Católica, mas eu sou católico e gosto da Igreja Católica, mas estou só frisando do ponto de vista histórico. Então, a sua obra passou anônima por 2 séculos.
Você pode observar nesses desenhos que são dissecções proibidas, que ele dissecava cadáveres. Tá? Esse aqui é um corpo de um cadáver, isso não é um corpo de um vivo. E ele fez desenhos e detalhou a musculatura de forma muito interessante. Porém, o seu desenho mais famoso do ponto de vista anatômico, conhecido pelos médicos, é o homem vitruviano. E o homem vitruviano, na verdade, não foi criação de Da Vinci. Da Vinci apenas conseguiu desenhar o que ele considerava o homem vitruviano, e isso aqui ficou extremamente famoso. Mas o homem vitruviano, na verdade, vem de um romano, um arquiteto romano, 20 anos antes de Cristo, chamado Marco Vitrúvio Polião. Foi ele que disse que toda a natureza e todas as formas que lembram a saúde são formas matematicamente calculadas, ou seja, o ser humano é uma equação perfeita e tudo tem que haver simetria, perfeição, harmonia. Isso tem sido incorporado por inúmeras culturas, até no século XX a gente vai falar disso, e esse homem vitruviano encontra-se muito presente, inclusive nos nossos atuais padrões estéticos impostos pela mídia, né? Então, a medicina, André Vesalius, anatomista famoso, também, além de anatomista, exímio desenhista, e ele foi quem desenhou as próprias dissecções. Ele não contratou ninguém, ele mesmo desenhou. E a medicina e a arte, aí, já no século XVII, né? Anthony Lebocock, esse camarada criou o microscópio, e ao mesmo tempo que aí aqui nesse momento aqui, do século XVII, ou seja, vai até 1700, houve um dado bem interessante. A medicina caminhou numa direção, e a religião e a arte na outra. Eles desenvolveram o microscópio, Marcelo Malpighi, que o pessoal da ginecologia conhece bem, desenvolveram essas tecnologias, para a época eram bastante desenvolvidas, bastante avançadas, e nessa mesma época a Igreja Católica, para reagir no movimento de contra-reforma, ou seja, para reagir ao protestantismo, ao crescimento do protestantismo, principalmente nos países do norte da Europa, ela criou um estilo barroco. Então ela proliferou o estilo barroco. O estilo barroco, ele se caracteriza pelo seguinte: primeiro, houve um desenvolvimento, todo mundo considera o barroco símbolo de exagero, de alegoria, de enfeite excessivo. Mas, na verdade, também o barroco teve grandes ganhos para a pintura, porque ela permitiu que os artistas conseguissem expressar, através dos quadros, emotividade nas figuras pintadas apenas pelo jogo de luzes. Um sombreamento aqui mostra esse quadro da criança enferma, e mostra o aspecto da criança, o sombreamento no rosto da cuidadora, no caso não sei se é a mãe, mas essas sombras, esse jogo de sombras, foi uma qualificação técnica que não tinha na época, né? Então a medicina, já no século XVIII, os cirurgiões conseguiram igualdade frente a seus eternos rivais, os médicos. Existia a classe dos cirurgiões barbeiros, acreditava-se que porque o indivíduo lidava com a navalha o tempo todo fazendo a barba das pessoas, ele seria extremamente capacitado também para fazer amputações, procedimentos invasivos, e havia uma divisão entre um cirurgião barbeiro e um médico, um physician, como até hoje existe na língua anglo-saxônica. Na nossa língua a gente chama médico, mas não classifica essa diferença. Quando você chega num país de língua anglo-saxônica ou germânica, ele tem o physician e tem o surgeon, ou seja, o clínico e o cirurgião, e que aqui nós usamos uma linguagem só, né? Então, nessa mesma época, Lavoisier descobriu que o oxigênio é responsável pela combustão, ele sabia que só existia fogo quando tinha oxigênio, e pela respiração. Nessa época aqui, o exagero do barroco teve uma resposta com o neoclassicismo, ou seja, houve um resgate daquela cultura greco-romana, de linhas mais limpas, mais delgadas, sem exagero. Isso se dirigiu para a arte, isso se dirigiu para a pintura e, de uma certa forma, também concatenava com um pensamento médico, de um raciocínio mais técnico, né? Então, a medicina no século XIX, temos esse médico inglês, bem interessante, Sir Charles Bell. Charles Bell foi um médico brilhante. Primeiro, ele conseguiu definir o que era um nervo sensitivo de um nervo motor, né? Tem a paralisia que nós otorrinos vemos com muita frequência, paralisia facial de Bell, que ele, Dr. Sir Charles Bell, foi quem analisou e estudou isso. O alemão Albert Birot, conhecidíssimo dos cirurgiões digestivos, né? Fez cirurgia de faringe, laringe e principalmente suas técnicas de cirurgia digestiva, Birot 1, Birot 2, que são usadas até hoje, eu não sei nem se estão mais em desuso. Virchow, né, descobriu a leucemia, e nessa época a medicina a arte caminhou com o realismo.
ela passou a retratar pela primeira vez a sociedade com suas mazelas, com seus aspectos cruentos, e aí camponeses mal vestidos, trabalhando num campo, numa situação adversa, diferente de tudo que era retratado antes. A arte anteriormente só retratava cenas cotidianas fantásticas, agradáveis, bonitas, e o realismo veio quebrar isso aí. Então, a medicina já no século XIX, o raio-x com Röntgen, Pierre e Marie Curie descobriram o raio-x convencional, e dois grandes momentos da história da medicina e das artes. Porque o judeu Sigmund Freud era, na verdade, um artista. Porque o indivíduo não tinha, a não ser a sua sensibilidade extremamente arguta, para identificar nuances de comportamento e, com isso, fazer o primeiro compêndio plausível de psiquiatria e de psicanálise que poderia ser usado por outros médicos. Então, um indivíduo marcante, outros predecessores dele fizeram críticas, Jung, fizeram críticas ao comportamento, às vezes, muito pragmático de Freud, mas sem ele a gente não tinha uma noção muito clara do que seria psicanálise. E um detalhe bem pitoresco é que posteriormente a ele, nessa mesma época são contemporâneos. Quem não leu aqui as histórias de Sherlock Holmes, né? o famoso escritor Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, o investigador, ele foi escrito por Sir Arthur Conan Doyle, que era um médico. E ele se inspirou para escrever Sherlock Holmes através de um indivíduo extremamente corajoso, entrou na faculdade de medicina com 17 anos de idade, com 20, foi chamado para trabalhar como cirurgião provisório, porque o cirurgião verdadeiro adoeceu, e ele embarcou num navio baleeiro no Ártico. Passou 6 meses caçando baleia no Ártico e sendo o único médico do navio. Certo? E esse indivíduo, baseado ao longo das suas aventuras, ele transmitiu esses ensinamentos para os seus contos de Sherlock Holmes, né? E ele se inspirou no seu professor, Bell, que foi professor dele, pelaquela inteligência aguçada, aquela extrema capacidade. Então, o Arthur Conan Doyle, que morreu em 1930, ele inspirou-se em personagens reais e era o mais brilhante escritor que, hoje em dia, a sua carreira de escritor ofuscou o seu brilhantismo médico, e ele ficou para a posteridade mais como escritor do que como médico. Então, medicina e arte sempre andaram correlatas. No século XX, então, houve um momento decisivo, todos aqui estão bem mais familiarizados com esses eventos do século XX, né? Então, um importante dado, Alexander Fleming descobriu a penicilina, os antibióticos, após 1928 e 29, e em 53, o Watson e Crick estudaram o DNA, ou seja, conseguiram dar as premissas de todo o genoma humano, e genética médica, transtornos genéticos congênitos passaram a se desenvolver, né? A invenção do microscópio eletrônico, o mapeamento dos cromossomos. Isso é um período extremamente conturbado, talvez o período mais conturbado dos últimos 200 anos da história da humanidade. Em 1930, houve um movimento médico, nessa etapa aqui, que no Brasil teve a Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, fez esse quadro que eu não acho nada bonito, mas ficou para a posteridade aí, Abapura, de 1928. O que ocorre? Nessa mesma época, a medicina caminhou para um momento negro, sombrio, crasso da medicina. Um erro grosseiro em que ela se voltou para um tecnicismo exagerado, ela se voltou para o completo desapego do humanismo médico que era pregado pelos médicos no passado. Então, todos aqui têm conhecimento das profundas atrocidades nazistas, ou de médicos que buscavam um movimento que hoje é visto de forma horrível, mas nos anos 30 era considerado uma coisa de vanguarda, inteligente, baseada na genética, na transmissão das características hereditárias, que era a eugenia. A eugenia não era só o racismo desenfreado praticado por Hitler na Alemanha, não. A eugenia existia abertamente na Inglaterra, abertamente nos Estados Unidos. Indivíduos alcoólatras, deficientes, esquizofrênicos foram esterilizados maciçamente para que houvesse uma limpeza, entre aspas, dos genes da população, e esses ditos indivíduos indesejáveis não se procriassem nem se estabelecessem mais na sociedade. Então, a partir desse movimento insano da medicina nos anos 30, que culminou com o fim da Segunda Guerra Mundial em 45, em 48 criou-se a Convenção de Genebra, que estipula é a base do nosso Código de Ética Médica, e que determina
o que é plausível e correto que um médico deve fazer e até onde um médico deve ir. Então, tudo isso teve um background, um retorno dos erros e acertos dos médicos do passado, né? Então, a medicina do século XX, ela se desenvolveu. Ela passou a se desenvolver, estamos já concluindo nosso raciocínio. Anestesia endotraqueal, um avanço enorme. Os indivíduos puderam se submeter a procedimentos intervencionistas agressivos e saírem vivos desse tipo de procedimento. Métodos diagnósticos avançadíssimos, endoscopia digestiva, ultrassonografia, tomografia computadorizada, angiografia, ressonância, PET scan. Nesse mesmo momento, a arte caminha e cria essa arte conceitual. O que é uma arte conceitual? A arte conceitual é o que interessa só o seu conceito. Ela não há unanimidade. Eu posso adorar, eu detesto um quadro desse, mas tem gente que acha belíssimo. Então, a arte conceitual é a liberdade irrestrita de você criar e de considerar a arte absolutamente tudo aquilo que lhe convier. Então, tem tamborete com duas pernas, mão faltando o dedo, uma atrás da outra. É uma iconoclastia absurda. Nós, hoje, temos o advento da tecnologia. A tecnologia nos ajuda, nos respalda, mas o médico jovem, o médico moderno, ele não pode colocar todo o fardo do diagnóstico nas costas dos radiologistas, por exemplo. Radiologistas são brilhantes, eu tenho amigos radiologistas, eu tenho colegas aqui radiologistas brilhantes, mas o médico não pode simplesmente jogar toda a responsabilidade diagnóstica nas máquinas e nos indivíduos qualificados para interpretar essas máquinas. Então, a medicina clínica, como disse Cushing, a capacidade de observar, de analisar, de entender o indivíduo no seu ponto de vista conceitual e o contexto que aquele indivíduo vive, não pode se perder apenas pela fria imagem de uma ressonância ou de uma tomografia, certo? Então, essas são atividades que se complementam, não se contrapõem. O ser humano evoluiu desse primata, segundo Darwin, o Homo erectus, e vai ficando hoje um indivíduo bitolado, com a cifose importante aqui, ou então caminha para uma obesidade e, em vez de a humanidade caminhar para o seu sucesso, para o seu período áureo, seu apogeu, às vezes ocorrem esses dois tipos de comportamento, trazidos pela modernidade, pelo sedentarismo, pelo conformismo, pela falta de interesse de se desenvolver. Então, o contato com o paciente é repleto de informações visuais, auditivas, táteis, que são fundamentais para o raciocínio diagnóstico. Então, isso aí não pode se tornar secundário, como eu acabei de dizer. Então, esse slide é redundante do que eu acabei de mencionar, né? E, apenas para ilustrar e a gente concluir a palestra, eu queria citar alguns médicos famosos, porque o termo polímata, apesar de ser uma palavra do português arcaico, o indivíduo polivalente, o indivíduo com múltiplas qualificações intelectuais, temos aqui o James Parkinson, que era um médico, paleontólogo brilhante, cirurgião, ficou para a história por conta da doença de Parkinson, né, que ele chamava de... ele deu um nomezinho, não era doença de Parkinson, certo? Era um tipo de paralisia que ele chamava antes, e que só depois, bem posterior à morte dele, foi que se chamou de doença de Parkinson, né? Então, James Parkinson, ele tem um dado interessante. Ele só tinha um filho, e esse filho teve uma dor abdominal, febre, veio a falecer, e ele inconformado, porque não conseguiu salvar o próprio filho. E inconformado com isso, ele necropsiou o próprio filho. Quando ele necropsiou, ele observou, tem Augusto de Almeida aqui que sabe disso, que o menino estava com um apêndice roto e morreu de uma peritonite. E o filho de Parkinson é o primeiro caso documentado, do começo ao fim, com histórico médico e com necrópsia, de uma morte por apendicite. Já se tinha história, mas ele foi o primeiro a documentar isso como médico no próprio filho. Imagina o sofrimento de um homem desse. Henry Gray, médico anatomista, pintor, né, eternizou as suas imagens aí anatômicas que os estudantes usam até hoje, né? Harvey Cushing, do jeito que ele gostava de pesquisar de neurocirurgia, era um ávido pescador, né? Ele rodou o mundo pescando, né? Aí você vê que é um indivíduo, uma fisionomia bem-humorada, morreu longevo, magrinho aí e satisfeito com o que fazia. E médicos famosos e artistas nossos, né? Não poderíamos deixar de mencionar o falecido recente, o ano passado, professor mineiro
cirurgião plástico Ivo Pitangui, membro da Academia Brasileira de Letras, mergulhador, amante da pintura, das artes, amante da ecologia, né? Um indivíduo, esse era um polímata. Tá? Não sou cirurgião plástico, mas esse é um polímata. Se tem um polímata brasileiro, esse, claro que temos inúmeros médicos brilhantes, mas do ponto de vista de mídia e de conhecimento que a gente tem, o Ivo Elcio Pitangui é um dos indivíduos brilhantes. O nosso querido Drauzio Varela, clínico, brilhante, infectologista, escreveu o Carandiru e teve seu nome aí associado a um filme que foi extremamente publicado, filme homônimo que tem o nome Carandiru também. Coloquei isso aqui, até minha filha disse, pai, o senhor vai colocar isso no seu slide, mas eu gosto de colocar porque é bem interessante. Christian Barnard, cirurgião cardíaco, ele calcou seu nome na cirurgia mundial porque ele conseguiu fazer o primeiro transplante cardíaco sul-africano, e ele era um sul-africano, fez o primeiro transplante cardíaco do mundo. O paciente viveu 15 dias, mas isso deu uma fama desmedida a Christian Barnard, e ele tinha lendo sobre a vida de Christian Barnard, achei bem interessante, porque ele praticava um tipo de atividade que hoje ecologicamente criticadíssima, que era a caça africana. Né? Ele fazia o que chama de Big Game Hunter. É bem diferente isso aqui, porque os mais jovens estão acostumados a pensar que Christian Barnard ficava em cima de um jipe, escondido atrás de umas árvores, e atirava nos elefantes, nos leões e nos rinocerontes, né, que eles chamam os 3 grandes da África, ou nos búfalos, escondido. O Big Game Hunter, ele seguia a tradição dos antepassados dele, boeres, e ele ficava em frente ao animal, alguém tangia o animal ou movimentava alguma coisa para o animal vir na direção dele, para agredi-lo, e ele tinha que abater o animal. Ele só tinha 2 opções, porque ele caçava só. Está aí ricamente documentado. Ou morria o animal, ou morria ele. Então, como cirurgião cardíaco, acho que ele era viciado em adrenalina, coloquei para ilustrar o comportamento de alguns médicos que a gente não sabe. Então, o medo é um preconceito dos nervos. E preconceito desfaz, basta a simples reflexão. Achei isso fantástico de Machado de Assis, porque muitas vezes nós, profissionais liberais, seres humanos, cidadãos aqui das nossas comunidades, a gente fica engessado pelo medo. Então, o medo de mudar, o medo de querer novos conhecimentos, o medo de tomar uma atitude, e, na verdade, o medo é como ele colocou, é só um preconceito dos nervos. Né? Então, não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das picadelas das abelhas. Né? Isso foi uma mensagem de William Shakespeare, eu achei interessante para concluir a nossa apresentação. Obrigado. Bom, como já prevíamos, né, tivemos uma bela apresentação e eu quero parabenizar o Marcos Franco, porque ele nos permitiu fazer um passeio, né, um passeio na história da medicina, desde a antiguidade até os dias atuais. E realmente é um tema muito fascinante, aquilo que nós falamos, inclusive, no início dessa sessão, a importância das humanidades para o exercício da medicina. Então, precisamos conhecer a história do paciente. Precisamos ver o paciente, o doente e não a doença. O doente no contexto de suas necessidades biopsicossociais e até espirituais. Ele, na sua apresentação, eu me lembrei de 2 livros que eu li já há algum tempo. Um deles é As 10 Maiores Descobertas da Medicina, de Friedland e Friedman. Na verdade, uma tarefa extremamente difícil, dentre tantas descobertas, sobretudo nas últimas décadas, nos últimos séculos, você escolher 10. E são 2 cientistas da Universidade de Harvard, e ele usou uma metodologia bastante interessante para selecionar essas 10 maiores descobertas, entre as quais a anatomia de William Harvey, a circulação sanguínea de Andreas Vesalius, a descoberta da vacina antivariólica por Edward Jenner. Na verdade, é um marco extraordinário, um dos maiores feitos da humanidade, porque se conseguiu
banir da face da terra o vírus da varíola, que dizimou populações no passado. O DNA de Watson e Crick, o microscópio de Leeuwenhoek, que não era médico. Leeuwenhoek era um óptico. Porque você diz, mas um microscópio, um aparelhinho tão simples, uma lente, será que ele é uma descoberta mais importante do que uma ressonância nuclear magnética? Mas certamente é. Por quê? Porque o microscópio, ele permitiu desvendar um novo cosmos, um microcosmos, um mundo que ninguém conhecia, certo? A descoberta da penicilina por Fleming, enfim, são 10 descobertas assim extraordinárias. E também um livro de uma médica da Universidade de John, não sei se é John Hopkins ou Harvard, Liza Sanders. A Liza Sanders, ela era uma repórter, ela trabalhava na televisão e tinha um programa, esse programa tipo Dr. Ray, né? Esses programas médicos, e ela vivenciou muito aquilo e se empolgou e resolveu fazer medicina já com 40 anos de idade. E se formou pela Universidade de John Hopkins ou Yale, eu não me lembro bem, e hoje é professora, entendeu? E ela chama atenção para um aspecto muito interessante, o seguinte, que no passado, décadas atrás, séculos atrás, então se fazia um diagnóstico e um prognóstico. E o tratamento se fazia muito pouco. Então houve uma época que, na verdade, a atuação do médico era mais por compaixão, né? Por empatia, né? Ele não fazia muita coisa, fazia até um diagnóstico. E também, se errasse no diagnóstico, não tinha maior consequência, porque não tinha mesmo o que fazer, certo? Bom, e então ela chama atenção para o que ela diz, a arte sherlockiana do diagnóstico. Então, hoje, nós temos a capacidade de fazer o diagnóstico com muita acurácia, graças à tecnologia que nós dispomos atualmente, certo? Mas não podemos esquecer o lado humano, que eu já falei no início, essa relação médico-paciente, a visão holística do paciente, a visão holística, a visão do doente, e não da doença, como é uma tendência atual em face da tecnologia. Hoje muito se trata o paciente por número, não se trata pelo nome, certo? Então é isso que nós precisamos resgatar. Eu quero mais uma vez parabenizá-lo e parabenizar também o nosso presidente Ricardo Maia pela feliz iniciativa de realizar esta sessão nessa noite tão interessante. Antes de encerrar esta sessão, talvez eu tenha alguma coisa a falar. Talvez essa tenha sido a sessão que mais me deixou satisfeito. Não é que as outras não tiveram importância, mas é que hoje nós tivemos um público um pouquinho diferente, um público mais jovem, e eu acredito que essas conversas que devem se repetir no nosso ambiente, ela deva ser dirigida a vocês mais novos. Isso não é nenhuma invenção, mas isso está mais do que testado, que um bom raciocínio clínico, aliado a um exame físico bem feito, de uma pessoa que treinou os seus sentidos para perceber filigranas, ele é capaz de chegar a uma resolutividade de 90%. Não deixem que essa habilidade de perceber aquilo que os outros não enxergam morra pela comodidade da solicitação de um exame, de uma tecnologia que fascina. Lembrem-se que por trás dessa tecnologia, que a gente abusa muito dela nos dias de hoje,
existem interesses mercantis fabulosos e nós somos as pecinhas desse jogo de xadrez, viu? Que termina carreando milhões, cifras que nós não somos nem capazes de imaginar, para os laboratórios, para a indústria de equipamentos médicos. Nós estamos esquecendo uma série de pôr em prática uma série de coisas, uma série de medidas simples que são tão eficazes, que são as mudanças de hábito. Eu dou a minha mão à palmatória. Quantos pacientes dislipêmicos, viu, eu deixei de orientar as medidas simples de mudança de hábito alimentar, de exercício, de mudança de comportamento, e automaticamente prescrevi uma estatina. Quantos hipertensos eu adiantei um fármaco quando antes deveria ter recomendado mudanças de hábito que são, nos casos iniciais, na primeira manifestação de uma dislipidemia, são extremamente eficazes. Isso não acontece por acaso. E é sobre esses acasos que eu tenho em mente aqui trazer para discussão um tema que pode ter o seguinte título: A Velha e a Nova Propedêutica. O assunto é de tal forma complexo que só um tempo mais elástico de uma conferência, viu, é possível da gente dissecar. Eu espero que isso que nós fizemos hoje aqui, de ouvir um médico jovem falando de coisas que os mais velhos se reservavam o direito de falar, isso deixe vocês entusiasmados, e tem muita gente aqui que pode dar lições de vida importantes. Muitos dos que estão aqui, eu poderia citar a importância de algumas pessoas para a história da medicina na Paraíba. Eu não me canso de repetir a importância de Dr. Marco Aurélio na formação dos médicos da Paraíba. Foi o primeiro médico que eu vi lendo assiduamente o New England, e isso influenciava alguns. Hugo Montenegro Abar e outros tantos que sabiam diversificar o seu conhecimento, mantendo um nível de aprofundamento adequado de conhecimentos médicos com conhecimentos de cultura. Eu acho que a cultura geral, ler os clássicos, ler os principais coisas. Às vezes a gente pensa que um romance é um romance, mas em alguns romances a gente encontra um tratado de psiquiatria. E isso sem que nós nos apercebamos. São ensinamentos. Então, vamos ver se a gente consegue entusiasmar os mais novos para se fazer presente em número maior, porque isso é um feedback que nos estimula. E vamos ver se a gente consegue fazer essa interação antes que o alemão carregue os nossos neurônios. Boa noite a todos, obrigado, e os convido agora para um coquetel.